E aí pessoal, nós vamos dar início agora à aula 3 de penalidade de infrações de trânsito. Essa aula nós vamos falar sobre penalidades, ok? E vou dar muita dica em relação às penalidades, falando sobre as infrações. Então fica atento, assiste o vídeo até o fim para pegar bastante dica. Não se esquece de deixar o like no vídeo e compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Então presta bastante atenção, tá? Que essa aula aqui, ela é um pouco complicada pelo seu conteúdo, beleza? Mas eu vou fazer o máximo para ajudar vocês a pegar e responder a prova, né? Responder as questões da prova sem muita dificuldade, né? Então, que vocês vão ter que fazer? Gente, infelizmente, vocês, né, tá querendo fazer a prova, pode cair, se eles quiserem fazer uma prova só de penalidade para vocês, eles podem fazer isso, ok? Não tem aquele negócio mais de ficar falando, quantas perguntas cai de mecânica, quantas perguntas cai de primeiro socorro. Não tem como mais saber disso não, tá, gente? Na aula passada eu mostrei para vocês como vocês vão estudar aquele quadro, ok? Então, né, lembrando que tem a coluna 1, que é penalidade, que é a infração de trânsito que o condutor comete. Aí depois você vai lá na medida administrativa, que é a terceira coluna, para depois ir na coluna do meio, que é a penalidade, né? Eu fiz uma sequência aí, beleza? Então, lembrando, tá? Eu não sei qual livro vocês estão usando, tá? Aqui da autoescola é um livro, mas pode estar outra pessoa assistindo o livro, pegou o livro de uma outra pessoa emprestado, beleza? Dicas, tá? Isso aí, essas dicas eu vou dar em todos os vídeos. Nunca assista um vídeo ou leia um livro e faça o simulado se eles não estiverem atualizados depois de março de 2021, ok? Depois de março, porque março, aproximadamente março ali, ó, entrou a lei nova, ela entrou em vigor e ela vai ser cobrada de vocês na prova, ok? Então, se pegou matéria antes disso, porque por isso que eu falo também do simulado, da apostila, né? Eu não sei qual apostila que você está usando, se ela está atualizada, se ela não está atualizada e assim vai, ok? Mas enfim, vamos embora para a aula. Sobre penalidades e medidas administrativas, né? Eu sei que agora as infrações de trânsito, né, elas são cometidas pelo condutor, são cometidas pelo proprietário do veículo, pelo embarcador e pelo transportador. Isso aí eu falei lá na primeira aula, né? Expliquei lá direitinho. Aí, quando foi na segunda aula, eu falei sobre a infração de trânsito, né, que é o condutor que comete, e falei sobre medida administrativa e a penalidade. Agora, eu sei que a medida administrativa, quem pratica ela é o agente de trânsito, ok? E a penalidade é a autoridade de trânsito. Então, é mais ou menos isso aqui. A penalidade e a medida administrativa. A penalidade é aplicada pela autoridade de trânsito. Eu coloquei entre parênteses aqui, diretor do Detran. Eu posso considerar que a autoridade é o diretor do Detran? Eu não posso considerar que é só ele, ok? O que eu coloquei de exemplo, beleza? Porque a infração de trânsito vai depender de onde eu cometi essa infração. Se foi numa via urbana, se foi numa via, uma rodovia federal ou uma rodovia estadual. Isso aí vai depender, então, da onde que ela foi cometida, para eu ver qual que vai ser a autoridade de trânsito que vai ficar responsável pela minha penalidade,
ok? A medida administrativa é aplicada pelo agente de trânsito, é a mesma coisa, né? Eu tenho que saber onde eu estou para saber qual agente que vai atuar, beleza? Se eu estiver numa rodovia federal, vai ser a Polícia Rodoviária Federal. Tranquilo? Então, as penalidades existem: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD. O que é PPD? Permissão para dirigir, né? Eu sempre falo, toma muito cuidado com siglas, ok? Beleza? Tem cassação da CNH e frequência do curso de reciclagem, ok? Advertência, a medida administrativa, eu tenho retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga e realização do teste de alcoolemia. Aqui, essa aula 3, nós vamos falar sobre penalidade. A aula 4, nós vamos falar sobre medida administrativa, ok? Então, hoje nós vamos dar uma atenção mais para as penalidades, beleza? Mas só para ajudar aqui, ó, quando que a pessoa aplica, né? Eu tenho que saber diferenciar quando é uma medida administrativa e quando é uma penalidade, ok? É fácil. Na medida administrativa, se você reparar, todas elas começam com a letra R ou T, né? Tem retenção de veículo, remoção e assim vai, beleza? Então, a medida administrativa, ela começa com a letra R ou com a letra T. É válido? É. Beleza. Funciona? Funciona. Então, o que vai fazer para me ajudar, para eu saber se é penalidade? Aí, um aluno meu, né, deu uma ideia boa. Se não começa com a letra R e com a letra T, vai ser penalidade, né? Vocês podem observar que nenhuma delas começa com R ou T, né? Então, ficou fácil? Ficou legal, beleza. Mas é o seguinte, eu dou uma outra dica. Quando vocês estiverem fazendo a prova, né, vocês vão colocar duas pessoas ali para diferenciar quem vai aplicar a penalidade e quem vai aplicar a medida administrativa. Vai aplicar a penalidade e quem vai aplicar a medida administrativa. É fácil. Agora, eu sei que quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Coloquei aqui diretor do Detran. E medida administrativa, quem vai aplicar ela vai ser o agente de trânsito. Beleza. Então, quando vocês estiverem fazendo a prova, vai cair lá na prova lá sobre retenção do veículo. Primeira coisa, o que é a retenção do veículo? Simplesmente parou o veículo numa blitz, tá? Esse veículo ele vai ficar retido até sanar o problema. Depois que ele sanou o problema, o policial ele libera esse veículo, né? Então vamos supor, esqueci meu óculos em casa. Como que eu vou pegar e vou resolver esse problema? Eu peço alguém para levar um óculos para mim, ou o meu documento que eu esqueci em casa, que seja. Aí chegou ali para mim, o meu carro vai ser liberado, eu posso sair. Ou se não, eu pego e apresento outro condutor habilitado, beleza? Então, ok. Retenção do veículo. Aí você vai pegar e vai parar e pensar. O diretor do Detran, ele vai sair lá do Detran para fazer retenção do veículo? Vai parar meu veículo na rua? Não vai. Quem que vai fazer isso? O agente de trânsito, né? O diretor do Detran vai sair lá na rua para fazer recolhimento de animais? Lógico que não, né, gente? Quem que vai fazer isso? O agente de trânsito. Transbordo de carga? O agente de trânsito, né? O agente de trânsito pode chegar perto de você e falar assim: você está sem usar o cinto de segurança.
você está multado em 190 e alguma coisa, acho que se eu não me engano é 193 reais. 193 reais. Me dá o dinheiro aí, você está multado. Ele pode fazer isso? É lógico que não. Quem tem poder para fazer isso é o diretor do órgão executivo. Então, é a autoridade de trânsito. Através de um boleto, ele vai mandar para a sua casa, né, que a gente chama de multa. Aí você vai pagar essa multa, esse boleto ali para sanar a dívida que você tem com o órgão, ok? Então, toda penalidade ele gera, toda infração ele gera penalidade, beleza? Então ficou fácil, né? Aqui outra coisa, o policial vai chegar para você, você foi pego dirigindo embriagado, a partir de hoje você está suspenso. Ele pode fazer isso? O agente de trânsito pode fazer isso? Não, não pode, beleza? Então fica fácil, é só eu colocar as pessoas nos devidos lugares e agir com lógica, né, gente? Caiu coisa relacionada a transbordo, quem que vai fazer isso? É o agente de trânsito. Então eu sei que agora o transbordo de carga, o do excesso de carga, é uma medida administrativa, né? Então uma advertência por escrito, existe advertência verbal? Não, o agente de trânsito ele não pode chegar perto de você e virar e te advertir verbalmente, ele não pode fazer isso, ele não tem essa autorização, ok? Eu sei que tem muitos policiais que pegam e adverte, né? Mas ele poder fazer isso, ele não pode. Por quê? Porque a advertência ela é uma penalidade, então ela vem por escrito. Quem faz isso é o diretor do órgão, ok? Então são coisas aqui. Essa aqui é a menos comum, né? Advertência por escrito, né? Escrito, né, gente? O agente de trânsito não vai pegar uma cartinha ali na hora e te entregar uma advertência por escrito. Ele não vai fazer isso, ok? Ele pode até te advertir verbalmente, mas por escrito ele não tem esse poder. Tranquilo? Então, a partir de agora, nós vamos pegar e vamos falar sobre cada penalidade e eu vou explicar cada uma delas. Ok? Então, a primeira dela é a advertência por escrito, beleza? O que é uma advertência por escrito? A regra para a aplicação da penalidade de advertência por escrito não dependerá mais da autoridade de trânsito, isso eu vou explicar. Eu coloquei entre parênteses aqui, né? Diretor do órgão executivo, exemplo, diretor do Detran. A penalidade deverá ser imposta a infração de natureza leve ou média, passível de ser punido por multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração no período de 12 meses. Beleza? Então, antigamente, né, antes da lei nova, essa penalidade, que é a advertência por escrito, quando eu chegava à infração de trânsito, a notificação da autuação, né, que eu expliquei isso aí na aula passada, na notificação da autuação, e tem um prazo lá para eu entrar com recurso, ok? Eu tenho um prazo lá para entrar com recurso. Esse prazo é o mesmo que eu tinha para eu pegar e transformar essa infração de trânsito em medida administrativa. Então, quem tinha que tomar esse passo de advertência por escrito era eu. Então, eu recebi uma infração de trânsito, por exemplo, a última infração de trânsito que eu cometi foi em fevereiro do ano passado, 2020. Né? Então, tem quase um ano e meio já tem um ano e meio, né? Então tem um ano e meio que eu não cometo nenhuma infração de trânsito. Aí se eu cometesse uma infração de trânsito agora, de natureza leve ou de natureza média, eu teria que pegar essa notificação da autuação, levar lá no JARE, ok? Para que essa penalidade ela fosse transformada em advertência por escrito, beleza? Era como se fosse uma exigência minha, Sou moço, eu cheguei aqui, eu não cometi nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses. Transforma ela para mim em advertência por escrito. Aí
Aí ele pegava, fazia uma análise, né, e mandava uma cartinha para você na sua casa, né, no meu caso, manda uma carta para mim na minha casa, me advertindo: ó, fulano de tal, você cometeu uma infração de trânsito no dia tal, e foi perdoado da penalidade da pontuação, porque você não cometeu nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses. Mais ou menos assim, tá, gente? Então hoje ela não precisa mais, ela não depende mais da autoridade de trânsito, da permissão da autoridade de trânsito, ela já é automática. Então, se a pessoa cometer infração de trânsito média ou leve no período de 12 meses, ao invés de vai chegar a notificação da autuação, e depois, na penalidade, que seria a multa, vai chegar uma advertência por escrito, ok? Eu acho nada mais justo que isso, né, gente? Porque a advertência por escrito não é uma penalidade? Eu tenho que pedir para ser punido? Não, né? Então, provavelmente eles devem ter visto essa falha e consertou ela aí agora. Beleza? Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito quando a infração for de leve ou média. É ou, tá? Não é e não, tá? Então, eu só posso cometer uma infração de trânsito. Beleza? Se eu tiver uma infração leve, transformei ela em advertência por escrito. Se passaram 3 meses, cometi uma infração média, não vale, entendeu? É ou, beleza? Não tiver cometido nenhuma infração no período de 12 meses. O que conta 12 meses, né, gente? É a infração de trânsito. Se eu cometi infração de trânsito no dia 1º de julho, então eles vão analisar o meu período do dia 1º de julho de 2020. Ok? Tem muita gente que acha que infração de trânsito, igual a pontuação, que seja, essas coisas, ela começa a contar dia 1º de janeiro e dia 31 de dezembro ela zera. Aí eu começo a contar. Não é assim não, beleza? Então, por exemplo, no meu prontuário, eu não tenho nada, mas vamos supor que eu cometi uma infração de hoje, dia 10 de agosto de 2021. Então, ela só vai caducar no dia 10 de agosto de 2022, ok? Se nesse período eu cometi outras infrações de trânsito, aí vai acumulando ponto, beleza? Aí vamos supor que eu cometi uma infração de trânsito no dia 11 de agosto de 2022. E essa infração de trânsito, se eu não tiver cometido nenhuma infração, cometi uma de 10 agora, no dia 11 de agosto de 2022, eu cometi uma infração média. Eu vou poder transformar ela em advertência por escrito? Vou, ok? Por quê? Porque quando chegou dia 10, essa desse ano de 2020, ela zerou, ok? Ela foi como se fosse caducar, né? Ela caducou ali e limpou o meu prontuário. Aí começa tudo de novo, beleza? Então, multa. A multa eu tenho que guardar a natureza dela, que é leve, média, grave e gravíssima. Todo mundo sabe disso, né? Quais são as naturezas da infração? Leve, média, grave e gravíssima, beleza? E as pontuações? Para leve eu perco 3 pontos, para média eu perco 4 pontos, para grave eu perco 5 pontos e para gravíssima eu perco 7 pontos, ok? Valores, eles vão me perguntar na prova sobre valores? Não, eu vou explicar o porquê. Mas para infração leve, o valor da multa R$ 88,38. Para média, R$ 130,16. Para grave, R$ 195,23. E para gravíssima, R$ 293,47. Beleza? Gente, por que eles não
vão te perguntar sobre multas, o valor de multa, porque ela pode ter uma variação, né? Então, essa multa aqui, ela é calculada em cima de um imposto. Esse imposto, ele pode ter um acréscimo de uma noite para o dia, por exemplo. Então, vamos supor, você acabou de fazer o curso de legislação hoje, né? Aí, se passou, a sua prova foi marcada para 10 dias depois. Aí essa prova, no meio do caminho, teve uma alteração de valor das multas. É justo eles pegarem e jogar lá na prova para você valor de multa atual, né? Que você já está preparado para você fazer prova e chegou lá, teve uma alteração porque a lei mudou da noite para o dia? É lógico que não, né, gente? Por isso que não vai cair. Ô, gente, pelo menos eu nunca vi caindo, tá bom? Só que tem um porém. O Denatran, ele é imprevisível, né? O Denatran que ele vai ordenar as coisas ali, né? Então, o Detran, ele pode pegar e mandar lá uma pergunta da prova para vocês de valores de infração. Então, a dica que eu dou, nunca caiu, mas não é por isso que eu vou deixar de estudar, de guardar esses valores. Outra coisa, essas multas, né, a multa gravíssima, ela pode ser multiplicada. Então, o que é essa multa multiplicada? É quando ela é vezes 2, vezes 3, 5, 10, 20 e 60. Eu acredito que não vai cair multiplicação para vocês. Se caso cair valor, vai cair esses valores aqui, ok? Vai cair esses valores. Tranquilo, gente? Então, uma coisa aqui muito importante, o que eu vejo de aluno que pega, vai fazer um simulado e erra isso aqui, ó, não está no gibi. É muito aluno mesmo, né? Por quê? Porque eles, ao invés de perguntar a natureza da infração, ele te pergunta a pontuação. Exemplo, o condutor que for pego dirigindo com o condutor que for pego dirigindo com excesso de velocidade até 20%, né? A velocidade da via até 20%, né? Então, o que significa isso? Que a velocidade da via é 60, ele está até 72. Então, de 60 a 72, ele está cometendo infração média, ok? Só que ao invés de vir lá nas alternativas de infração média, vai vir lá as pontuações, que ele pergunta lá quantos pontos ele perde. Eu tenho que saber primeiro que essa infração de trânsito é uma infração média. A outra, eu tenho que saber qual é a pontuação da infração média, porque ele não está querendo saber da natureza, ele está querendo saber da pontuação. E o que tem de gente que erra essa coisa simples aqui, ó, não está no gibi, é inacreditável o tanto de gente que erra isso aqui, beleza? Tranquilo, gente? Então, estuda isso aqui, guarda essas pontuações aqui, beleza? Então aqui, ó, a multa, né, eles podem te fazer uma pergunta na prova. A multa, em relação à multa, eles podem te fazer uma pergunta em relação à quantidade do valor que você paga dessa multa, se caso você quitá-la até o dia do vencimento. Qual que é o valor da multa? 80%. Beleza? A única coisa que eu falo para vocês tomarem muito cuidado, ter muita atenção, porque qual que é o valor da multa que eu vou pagar? 80%. Quantos por cento de desconto que eu vou ter nessa multa quitando até o vencimento? 20%, ok? Mas por que você está falando isso? Porque lá na alternativa vai estar lá assim, te perguntando sobre o valor que você vai pagar da multa e está lá 80%, ok? E numa das alternativas vai estar lá 20%.
Então, se você confundir o desconto que você vai estar tendo, você pode marcar 20%. Até que quando pergunta o valor que você paga da multa, que é 80%, é fácil de responder, né? Que é 80%, é fácil de guardar. O problema é quando me pergunta sobre o desconto que eu tenho para me quitar a multa até o vencimento. Nas alternativas vai estar lá 80%. Ok? Então você está tão acostumado que você só paga 80% da multa até o vencimento que pode acontecer de você pegar e chegar e marcar na prova 80%. Ele não está querendo saber disso. Ele está querendo saber o desconto, que é 20%. Beleza? Só toma esse cuidado aí para vocês não pegarem e errar uma questão boba, tá? Então só tenha um pouquinho de atenção na pergunta. Aqui eu tenho o pagamento de 60% do valor, né? Se notificado eletronicamente e desistir do recurso. Para quem viu a aula anterior, né, sabe o que eu estou falando aqui sobre recurso, que é o prazo que eu tenho depois da notificação. Eu tenho um prazo de 30 dias para eu entrar com recurso, beleza? Por que eu vou pagar só 60% se notificado eletronicamente? É aquele aplicativo que o Denatran ele criou, né, para a pessoa pegar e já registra um carro. Então toda infração de trânsito ela já vai ser lançada no aplicativo. Então, para quem tem esse aplicativo, ele não tem direito. É como se ele estivesse já reconhecendo o erro que ele cometeu, a infração de trânsito que ele cometeu. Então ele não vai ter direito a recurso e não vai ter direito a identificar o condutor, ok? Então, isso aqui eu nunca vi perguntar na prova não, tá, gente? Esse de 60% aqui eu nunca vi perguntar em prova não, tá bom? Mas pode acontecer, ok? FUNSET, isso aqui pergunta na prova. O FUNSET é o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Então, 5% das multas, né, elas são retiradas para o FUNSET. Beleza? Só para vocês entenderem o que é isso aqui, gente, é aquelas segurança e educação de trânsito. Educação de trânsito, aquelas propagandas de televisão que você vê falando, chega no carnaval, se for beber não dirija. Aí quando está na época de chuva, né? Em caso de alagamento, não entre nele e tal, e essas coisas, beleza? Então, educação e segurança de trânsito, 5% do valor. E os outros 95% é destinado ao trânsito, tá, gente? Não confunda com IPVA. IPVA não é destinado a trânsito, IPVA é um imposto. As multas, elas são separadas, destinadas ao trânsito, tá bom? E os fatores agravantes, e aí tem uma multiplicação das multas que é 2, 3, 5, 10, 20 e 60, beleza? É onde que começa a complicar um pouco, mas eu vou tentar ajudar vocês nessa parte, ok? Então, a partir de agora, né, eu vou falar sobre as infrações, sobre a natureza das infrações, os fatores agravantes, beleza? Então, gente, guarda essa dica. Essa dica é válida demais da conta, tá bom? Guarda essa parte. Então, beleza. Fatores agravantes. Eu tenho fator agravante vezes 2. Aqui fica fácil, tá? Por quê? Porque só existe uma infração de trânsito que ela é vezes 2. O que significa essa infração de trânsito aqui? Dirigir veículo com habilitação em categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. É fácil. A pessoa tem carteira A e está dirigindo um carro, ou a pessoa tem carteira B e está dirigindo uma moto, ou ela tem carteira B para dirigir um veículo, um automóvel, né, até 3.500 quilos, e está dirigindo um caminhão, um ônibus, e assim vai, ok? Então, essa multa é a única. Beleza? Certinho? Guarda aí, tá? Agora, essa vezes 3 aqui, ó, essa vezes 3, infelizmente, gente, eu não tenho como ajudar. Só em uma aqui, ó. Dirigir sem possuir habilitação, CNH, PPD ou ACC.
Então, fica fácil. Se para dirigir veículo, né, essa multa aqui, ela era vezes 3. Só que eles tiveram um estudo lá e viram assim, pô, o cara é habilitado, ele só está dirigindo o carro errado. Vão aliviar um pouquinho essa multa, né? Então, o que eles fizeram? Eles criaram essa lei, essa infração de trânsito vezes 2. Se a pessoa tem carteira e está dirigindo um carro que não tem habilitação para ele, é vezes 2. Quando ela não tem habilitação, é vezes 3. Olha aí, ó. É vezes 3. Beleza? E as outras aqui, ó, gente, infelizmente não tem como guardar. Você tem que pegar e ler. Vocês vão guardar lá e ver que é a infração de trânsito, cada uma delas, tá? Como que eu vou saber disso? Quando eu chego lá na parte lá de penalidade, vai estar lá multa vezes 2, multa vezes 3, multa vezes 10 e assim vai. Beleza? Essa vezes 5 é a mesma coisa, tá? É a mesmíssima coisa. Eu não tenho como ajudar para vocês. Eu tenho como facilitar todas elas, tá? Mas ajudar essas aqui eu não tenho como ajudar não, tá bom? É só essas duas aqui, ó. Beleza? Essa aqui ficou fácil porque a única, a infração dirigir sem possuir habilitação ficou fácil também porque eu vou comparar ela com a categoria diferente aqui, né, que é vezes 2 e assim vai. Beleza? Vezes 10. Essa aqui tem como eu ajudar, tá, gente? Então aqui, ó, as vezes 10 eu tenho 6 infrações de trânsito, ok? Sobre artigos, eles não perguntam sobre artigo, que fala ali sobre artigo, tá? Não vai te perguntar qual é a lei do Código de Trânsito Brasileiro do artigo 165. Eu sei não. Eu não sei. Aí eu também não decorei isso aqui não tem necessidade de decorar. Por que eu não decorei? Porque não tem necessidade nenhuma, tá? Então, aqui no caso aqui, ó, quando ela é vezes 10, eu tenho aqui, dirigir sob a influência de álcool e substância psicoativa, ok? E aqui também está falando sobre álcool, né? Recusar-se a teste que permita certificar a influência de álcool. Então ficou fácil, né, gente? Quando ela falou de álcool, é vezes 10, ok? Aqui embaixo aqui está falando disputar corrida, promover na via competições, eventos, perícia, né? Exibir manobra de perigo, derrapagem, frenagem com arrastamento de pneus, né? Aqui, ó, apesar de ter o artigo 173, 174, 175, toda vez que eu ver falar sobre essas manobras aqui, corrida, pega, arrastamento de pneus, competição, essas coisas, eu vou relacionar ela como, eu tenho uma dica muito boa para isso, para acabar com facilitar mais ainda, ok? Então, é vezes 10, beleza? E forçar a passagem entre veículos que em sentidos opostos estejam na iminência de se cruzar. Gente, eu vou tentar fazer um desenho aqui, tá? Aqui eu tenho uma via e aqui ela é dividida em duas, ok? Aí eu tenho o carro 1 e o carro 2, ok? Carro 1 e o 2, beleza? Se eu te fizer uma pergunta, esse veículo 2, ele pode ultrapassar o veículo 1? Pode. Por quê? Porque a marca longitudinal ao centro da via, ela é pontilhada, ela é seccionada, então informa que esse condutor do 2 pode fazer ultrapassagem, beleza? Mas se eu pegar
e colocar um carrinho aqui, ó, que é o 3, esse veículo 2 ele pode fazer ultrapassagem? Não. Por quê? Porque existem dois veículos que, aqui ó, existem dois veículos que em sentidos opostos estejam na iminência de passar um pelo outro. Esses dois veículos aqui, eles estão na iminência de se cruzarem, ok? Então, se esse veículo que forçar a ultrapassagem, olha o risco que ele está correndo aqui, de colisão frontal. Então, a partir do momento que ele pega e faz essa ultrapassagem, ele está cometendo infração de trânsito. Então, o que acontece aqui, gente? Então, o que acontece aqui? A dica é o seguinte, para essa infração 10. Guarda aí. Toda infração de trânsito que coloque em risco a vida ou ameace outra vida é infração de trânsito gravíssima. Guardou? Então guarda. Toda infração que coloca em risco a vida ou ameaça outra vida é infração gravíssima. Exemplo: avançar semáforo. Eu estou colocando em risco a vida. Quando eu falo risco a vida, pode contar, tá? Isso aqui é coisa minha, tá, gente? Isso aí é só para vocês pegarem e saber diferenciar lá na prova, beleza? Então, quando eu falar risco à vida, são os meus tripulantes e eu, ok? Então, pensa o seguinte: quando eu coloco em risco a vida, são os meus tripulantes e eu. Quando eu ameaço outra vida, é outras pessoas, está fora do meu carro, está ali a redondeza ali, beleza? Então, ok. Eu avançar um semáforo, eu coloquei em risco a vida? Coloquei, né? Se eu avancei um semáforo, olha, eu estou colocando em risco a vida, beleza? De vir outro carro e bater em mim, beleza? Então, que tipo de infração de trânsito avançar semáforo? Qual que é a natureza da infração? Infração gravíssima, beleza? Avançar parada obrigatória, coloquei em risco a vida? Coloquei. Ultrapassar a velocidade a mais de 50% da velocidade da via. Eu estou numa velocidade, a via 110 km por hora, eu estou a 165, a mais de 165. Eu estou colocando em risco a vida? Estou. Então, é infração gravíssima. Eu deixar de usar o cinto de segurança, eu estou colocando em risco a vida? Não. Tem muita gente que vai pensar que está colocando em risco a vida. Não, mas não está não. Né? Aí eu até falo, quantas vezes vocês colocaram o cinto no banco traseiro do veículo? Tem gente que nunca colocou, né? Então não é normal fazer isso. Então, igual, por exemplo, quantas vezes foi na padaria sem cinto de segurança, né? Ou tem gente que nunca, quando eu falar coloque em risco a vida, é imediato. Eu fiz, pode acontecer. O cinto de segurança não. O cinto de segurança eu estou fazendo ali, mas eu tenho que esperar uma ocasião para ver se vai ter a oportunidade de colocar em risco a minha vida, entendeu? Não é imediato. Então toda infração de trânsito, se eu fiz, pode acontecer, beleza? Então o cinto de segurança não tá fora, beleza? Uma outra infração de trânsito é jogar veículo para cima de pedestre. Eu estou colocando em risco a vida? Não estou colocando em risco a minha vida não, nem meus tripulantes, mas eu estou ameaçando outra vida? Estou ameaçando a vida do pedestre, entendeu? Então estou colocando em risco a vida dele. Então é uma infração gravíssima, beleza? Agora, toda infração de trânsito que coloque em risco a vida, toda infração de trânsito que coloca em risco a vida é infração gravíssima. E toda infração de trânsito que ameaça outra vida é infração gravíssima. Beleza. Ou é uma ou é outra. Guardou? Então, quando eu estiver fazendo a prova, eu consigo eliminar a questão sem tendo dúvida dela, né? Será que isso aqui é grave? Será que é gravíssimo? Será que é leve? Será que é média? Né? Então, eu consigo
responder a pergunta só lendo, né? Vou ler ali a pergunta ali e vou avaliar se está colocando em risco a vida, se está ameaçando outra vida e assim vai, ok? Agora guarda uma coisa, para eliminar esse vezes 10 aí. Quando a infração de trânsito colocar em risco a vida e ameaçar outra vida, os dois juntos, ok? Exemplo, dirigir embriagado, coloca em risco a vida? Coloca, é lógico. E está ameaçando outras vidas? Lógico que está, né? Então, infração de trânsito, porque eu sei que ela está ameaçando outra vida e colocando em risco a vida, é infração gravíssima, mas como elas estão juntas, ela é vezes 10. Ok? Disputar corrida, promover na via, competições, eventos, perícia, essas coisas, né? Puxar peão, sair cantando pneu, eu estou colocando em risco a vida? Tô ameaçando outra vida? Também tô, né? Então, é infração gravíssima vezes 10. Forçar passagem entre veículos, né? Aquele desenhozinho que eu fiz. Na ultrapassagem, eu coloquei a minha vida em risco? Coloquei. Estou ameaçando o carro que está vindo ao contrário? Também estou. Então, infração gravíssima vezes 10. Guardou aí, gente? Aí vem a infração gravíssima vezes 20, né? Que essa infração de trânsito é a segunda infração de trânsito do seu livro, da página 38, né? Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Né? O que é isso aqui? É aqueles caminhoneiros, por exemplo, né, que vai fazer um protesto, pega e fecha a via usando os veículos, né? Aí ninguém passa. Então, nesse caso, cada veículo está cometendo uma infração gravíssima e nesse caso é vezes 20, ok? E tem a vezes 60, é para quem organiza esse evento. No entanto, que lá é o mesmo artigo, só tem um parágrafo a mais, beleza? Então, esse vezes 60 é o mesmo, porém é para quem está organizando aquele ato ali, ok? Que é o vezes 60. Aí eu sei que tem uma infração de trânsito vezes 20, uma infração de trânsito vezes 60 e uma infração de trânsito vezes 2, beleza? Aqui eu coloquei aqui, em caso de reincidência, aplica o valor da multa em dobro. O que significa isso? Vamos supor que a pessoa foi pego dirigindo embriagado vamos colocar, dia 1º de fevereiro, ok? Dia 1º de fevereiro ele cometeu infração de trânsito e foi pego dirigindo embriagado. Aí chegou lá no dia 1º de outubro, né? Não completou os 12 meses, ele foi pego novamente. Então, da primeira multa da primeira infração de trânsito que ele cometeu, ele pagou o valor de R$ 2.937,40, beleza? Aí, na segunda vez que ele cometeu infração de trânsito, ele perdeu 7 pontos na carteira. Ele perdeu 7 pontos, foi suspenso e pagou essa multa de 2.900 e tanto, ok? Aí chegou em outubro, dia 1º de outubro, ele cometeu essa infração de trânsito novamente. Vai chegar na casa dele uma infração de trânsito vezes 10, 2.900 e alguma coisa aí. Vai perder 7 pontos na carteira, vai ser suspenso no período de 12 meses, vai fazer o curso de reciclagem igualzinho a primeira. Só que tem um porém. Quando passar 15 dias, mais ou menos, ele vai receber uma outra infração de trânsito, outra multa, não infração de trânsito, outra multa no valor de 2.930 e tantos reais. Mas ele vai pagar 2 multas de dirigir embriagado? Não. No entanto, que eu não falo que quando ela é em dobro, eu não posso falar que ela é vezes 20. Ela continua sendo vezes 10. Por quê? Porque a primeira multa que ele recebeu foi de dirigir embriagado. A segunda é por ele ser reincidente, por ele ter dirigido embriagado. Deu para entender?
Então, não confunda esse negócio aqui de dobro não, tá? Em dobro não é vezes 20 não, beleza? O fator agravante só pode ser aplicado no valor nas infrações de natureza gravíssima. Então, o que isso aqui significa? Que as infrações agravadas, né, vezes 2, vezes alguma coisa aí, ela só vai encaixar nas infrações gravíssimas. Por que disso, gente? Porque eu tenho a infração leve, média, grave e gravíssima, concorda? Pronto. Cometi uma infração que ela tem um fator agravante. Não tem como eu virar e falar assim, eu vou nomear assim, leve, média, grave, gravíssima, super grave, hiper grave, mega grave. Não vou fazer isso, né? Eu não vou colocar essa natureza da infração. Então, dentro da natureza gravíssima, eles pegaram e agravaram mais ainda algumas delas, que são essas que nós passamos agora. Beleza? Certinho, gente? Então, beleza. Aí eu dei umas dicas aqui, ó. A primeira dica é o quê? Que toda infração de trânsito que coloca em risco a vida e ameaça ou ameaça outra vida é infração gravíssima. Isso eu acabei de explicar, ok? Quando as duas juntas, o que é? Infração gravíssima vezes 10. Beleza? Então, quando você estiver fazendo a prova, ficou bem mais fácil, né? Você vai lá, ler na prova lá, o condutor que for pego dirigindo alcoolizado, teor alcoólico, né? Alcoolizado. Aí você vai ver, esse cara está colocando em risco a vida, né? E ele está ameaçando outra vida. Então é infração gravíssima vezes 10. Então, essas coisas assim, beleza? Vocês podem pegar, quando vocês estiverem lendo o seu livro, vocês pegarem e analisarem lá sobre se coloca em risco a vida ou não, tá bom? Toda infração de trânsito que esteja ligada a documentos do condutor, a CNH, ou documentos do veículo CRLV é infração gravíssima, ok? Quais casos? Em caso de falsificação, adulteração, ilegível ou não possuir. Então, a pessoa está lá dirigindo sem possuir carteira nacional de habilitação. Ela não tem. Não confunda com não portar. Não portar, a pessoa possui a carteira, só que esqueceu ela em casa. Não possuir, a pessoa não tem. Beleza? Então, toda vez que falar lá na prova, documento rasurado, falsificado, documento do veículo, não tem o documento do veículo. Mas como é que a pessoa não tem o documento do veículo? Ela não pagou o licenciamento do ano, né? A gente fala que o documento venceu, por quê? Porque o licenciamento venceu. Aí eu vou renovar o licenciamento. Enquanto eu não renovo, é a mesma coisa de não ter o documento, entendeu? Se eu chegar perto do guarda e falar assim, eu não tenho, ou ele está atrasado, dá na mesma, eu não possuo. Entanto, que o veículo ele é removido, ok? Então, toda vez que falar de documento de carro, toda vez que falar de documento de veículo, de carteira nacional de habilitação, é infração gravíssima, beleza? Só não confunda com possuir, com portar, ok? E toda infração de trânsito que esteja relacionada à identificação do veículo, né, placa, chassi, cor, é infração gravíssima, beleza? Então, o selo, ele está rompido, ele está sem a placa, ele está com a cor diferente, né? Tem muita gente que plota o veículo, né? Compra o carro, manda plotar o veículo numa cor diferente e não vai ao Detran para fazer aquela mudança no documento. Então, o que acontece? Ele está errado, porque a cor do veículo é uma identificação dele, né? Então, ele é uma infração gravíssima. Chassi adulterado, placa ilegível, tem muita gente que tem lá, vamos supor, o 9, né, transforma em 8, tem o A e transforma em H. Então, tem muita gente que faz essa adulteração para não ser pego em radar. Aí o que acontece?
está adulterando, então é infração gravíssima. Guardou aí, gente? Essas dicas aí, elas são muito importantes, tá? E vai facilitar a sua prova. Uns 50% aí vai facilitar a vida de vocês quando vocês estiverem fazendo um simulado, ou vocês estiverem fazendo até mesmo a prova. Beleza? Suspensão do direito de dirigir. Cuidado que teve uma mudança, ok? Na suspensão do direito de dirigir. Né? O que é a suspensão? Trata-se de uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar o condutor infrator por prazo determinado ou seu direito de dirigir, o seu direito de dirigir. Poderá ocorrer quando? Quando que acontece a suspensão? Quando atingir a pontuação de 30, 20 e 40 pontos, ou 40 pontos. Eu vou explicar isso aqui direito. Gente, toma muito cuidado que eu falo, toma muito cuidado com a conversa de boteco. O que são conversas de boteco? Saiu a lei, não, agora a pessoa vai ter 40 pontos para ser penalizada. É verdade? Em partes. Por quê? Continua sendo 20, continua sendo 30 e continua sendo 40. Lá na prova, cuidado que vai ter a pegadinha lá, tá, gente? Vai ter a alternativa falando só que é 20, tá? Que é 20 pontos lá, porque a lei é antiga. Então, no mínimo de 6 meses, no máximo de 12 meses, ele vai ser suspenso. Esse aqui é o período de suspensão. Então, qual que é o mínimo de suspensão? 6 meses. Não existe mais a suspensão de 1 mês, ok? Pode acontecer de uma pessoa lá foi suspenso hoje e vai ficar 1 mês. Por quê? Porque a infração de trânsito que ele cometeu está na época de antes da lei. Ok? Então, se ele cometeu as infrações de trânsito, porque o Detran ele pode penalizar 5 anos depois, até 5 anos. Então, nesse período de 5 anos, vamos colocar em 2016, todo mundo que cometeu infração em 2016, a lei, vamos supor que a lei foi mudada em 2017. Aí, se ele for suspenso hoje, ele vai ficar só 1 mês suspenso, ok? Tem disso aqui ainda, tá, gente? Mas vamos supor, você cometeu infração de trânsito, 20 pontos em 2020, já vai ser suspenso 6 meses, período mínimo. E no máximo 12 meses, ok? Pode chegar uma pessoa com 40 pontos e ficar 6 meses suspenso. E pode chegar uma pessoa com 20 pontos e ficar 8 meses suspenso. Você está entendendo? Então, não tem como responder. Beleza? A única coisa que tem como responder é esse 12 meses aqui, ó. O que significa isso? Que, igual, por exemplo, dirigir embriagado. Quantos meses que a pessoa vai ficar suspenso? 12, porque ela já é pré-estabelecida. A pessoa que for pego dirigindo com 40 pontos, quanto tempo que ela vai ficar suspenso? Não sei não. Não sei quanto tempo ela vai ficar suspensa, não. Eu sei que o prazo mínimo é de 6 meses e 12 meses, mas o período aqui eu não sei, não. Você está entendendo? Então, e no mínimo de 8 meses a 24 meses no caso de residência, tá, gente? Então, se eles cometeram a infração de trânsito, foram suspensos, depois foi suspenso de novo no período de entre 8 meses e 24 meses, aí eles vão ficar, no período de 12 meses, eles vão ficar suspensos de no mínimo 8 meses e no máximo 24 meses. E outras, que é a infração que eu acabei de falar, né? As infrações de trânsito que prevêem a suspensão do direito de dirigir. São infrações já pré-estabelecidas, o exemplo que eu dei aqui do dirigir embriagado. Ok? Existem infrações de trânsito que ela já é pré-estabelecida. Se a pessoa cometer essa infração de trânsito, ela vai ficar 2 meses ou ela vai ficar 12 meses. Já é pré-estabelecido. Não vai te perguntar na prova não, tá? Quais são elas não. Beleza? A suspensão do direito de dirigir por pontuação funciona o seguinte: 40 pontos se a pessoa não tiver nenhuma infração gravíssima. Então, se ela não tem nenhuma infração de gravíssima, no período de 12 meses,
ela pode colecionar ali seus 12 pontos. Eu vou falar uma coisa, viu, gente? 40 pontos é coisa pra caramba. É coisa demais da conta. Tem que pagar, tem que dar muito dinheiro pro governo aí, ó, por causa dessa pontuação aqui, beleza? É muita coisa. Então, mas se ele não teve nenhuma infração gravíssima, ele pode chegar aos 40 pontos, ok? 30 pontos se ele tiver uma infração gravíssima, beleza? Então, se a pessoa está lá com seus 23 pontos, cometeu uma infração gravíssima, ele já vai ser suspenso. Ah, mas não é 40? Não, porque ele cometeu infração de trânsito gravíssima. E 20 pontos se ele tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Por isso que eu falei aquela hora, né? Que a pessoa com 40 pontos pode ficar 6 meses e a com 20 pontos pode ficar 8 meses. Entendeu? Vai depender disso aqui, ó, de infração gravíssima. Quantas infrações gravíssimas que ele cometeu. Beleza, gente? Uma atenção aqui, ó, para o condutor que exercer atividade remunerada, a pontuação sempre será 40 pontos. E suspensão do direito de dirigir, eu tenho as infrações de trânsito aqui, ó. Reprovação do exame toxicológico, ele vai ser suspenso. Dirigir sob influência de álcool, recusar o teste de alcoolemia, dirigir com o exame toxicológico vencido, dirigir ameaçando o pedestre, disputar corridas. Você lembra daquelas vezes 10? Elas estão incluídas aí, ok? Como que eu vou saber quais são as infrações de trânsito no seu livro? No quadro, nesse quadrinho, quando você estiver lendo, você estiver lá lendo lá, né, infração de trânsito, aí você lê a infração de trânsito dirigir embriagado. Aí quando você chegar na coluna de penalidade, vai estar lá assim, multa, suspensão, multa 10 vezes o valor, suspensão do direito de dirigir. Aí eu já sei que essa infração de trânsito é cabível a suspensão, ok? Aí coloquei só uns exemplos aqui, beleza? A suspensão do direito de dirigir, né, coloquei uma dica que a suspensão do direito de dirigir será aplicada somente nas infrações gravíssimas, ok? Isso aí fica fácil também. A suspensão do direito de dirigir nunca será aplicada a PPD. O que é PPD? Permissão para dirigir. É aquele prazo ali que você tem de 12 meses de experiência, né, para você pegar e dirigir ali, ok? No caso da PPD, você não é suspenso. Ah, mas eu tenho a CNH e a CNH ela me leva à suspensão. Não, no caso da PPD, ela não é uma permanente, são casos de experiência, beleza? Então aqui, ó, a cassação. A cassação da PPD, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotores provisória, ocorrerá quando o condutor cometer qualquer infração grave ou infração gravíssima, for reincidente na infração de natureza média. Então, se ele cometeu uma infração média, beleza, ele vai pegar a carteira definitiva dele tranquilo. Agora, se ele cometeu 2 infrações médias, aí ele vai perder a carteira dele, vai ter que começar com o processo todo de novo, tá? Aí ele está sendo cassado, tá, gente? Cassado, ele perde a carteira, ele deixou de ter, o prontuário dele foi apagado, ele começa o processo do zero. Esse processo, essa reabilitação poderá ocorrer a qualquer momento, terá que repetir todo o processo de habilitação. Beleza? Então, você saiu lá, do que acontece? Quando você pegar e tirar a carteira, você vai passar no período ali de 12 meses, ok? E esse período, se eu cometi alguma dessas infrações de trânsito aqui, eu vou pegar, né, vou continuar dirigindo, tá? Identifiquei lá, né? Um exemplo que eu dou aí, ó, você vai tirar a carteira, sai para comemorar, enche o carro de gente, é o pessoal do banco traseiro, ninguém usa cinto. Aí pega e parar numa blitz, aí parou na blitz, o agente identifica que o banco de trás não tem nenhum tripulante com cinto, ele já está com a sua habilitação na mão, já te identificou, né?
aí ele pega e já está identificando o condutor. Pode acontecer de quando chegar a notificação da penalidade lá na casa de vocês, mesmo o carro estando em nome de outra pessoa, você já vai vir preenchido com o seu nome, com o seu tudo certinho ali, né? Com o seu Renate, com tudo. Aí não tem como entrar com recurso para tentar passar a pontuação para outra pessoa, ok? O que aconteceu? Perdi a carteira. Então vai passar no processo ali de 12 meses, você vai continuar com a sua PPD. Aí quando você chegou lá no site do Detran para requerer a permanente, vai mandar você se encaminhar ao Detran. Quando você foi ao Detran, aí o que acontece? Eles vai te dar a informação que você foi cassado, ok? Vai pagar seu prontuário. Você saiu do Detran, quando que eu vou poder tirar a carteira? A partir do momento, você saiu lá do Detran e já passa aqui na autoescola, né? Já passa aí na autoescola aí para iniciar o processo novamente, beleza? Ah, mas então eu vou deixar minha carteira guardada no período de 12 meses. Ah, então eu vou pegar e vou deixar minha carteira, vou colocar um nome no carro da minha mãe não tem carteira mesmo. Mas, gente, bobeira, né? Isso aí é pensamento de gente infrator, né? Então eu acho bobeira isso aí. Eu, por exemplo, tenho 1 ano e meio que não cometo infração de trânsito nenhuma. Antes de fevereiro, eu fiquei 4 anos sem cometer infração de trânsito nenhuma. Entendeu? Então eu penso o seguinte, se eu posso, vocês podem também. Beleza? E a cassação da CNH. Aqui é um pouco mais complicado, porque a CNH é um pouco difícil de ser cassada. Beleza? Ela é ocorrida quando dirigir estando com direito de suspensão. Isso aí é lógico, é óbvio, né? A pessoa está suspensa e continua dirigindo, né? É a mesma coisa, você está na escola, né? Fez arruaça lá, bagunça lá, foi suspenso. No outro dia, você vai para a escola de novo e faz bagunça de novo. Você vai ser suspenso 2 vezes? Lógico que não. A segunda vez você pode ser cassado. Você pode ser expulso da escola. Aqui no caso aqui a gente fala de cassação, beleza? Ele perde o direito de dirigir. Condenado judicialmente por delito de trânsito, ok? Condenado judicialmente. Isso aqui fala sobre crime de trânsito. É a nossa última aula, beleza? E for reincidente nas infrações. Você lembra daquelas infrações de trânsito vezes 10? Todas elas, olha lá, demonstrar ou exibir manobras de perigo, promover competição, influência de álcool, dirigir com categoria diferente, categoria adversa ao veículo, né, aquela categoria vezes 2, e assim vai. Beleza? Se ela for reincidente, né, no período de 12 meses, nessas infrações de trânsito, ele já foi suspenso uma vez, na segunda vez ele é cassado, beleza? A reabilitação será após 2 anos, iniciando o processo do zero. Então não interessa, a pessoa pode ter categoria E, ele pode ter categoria E, ele vai ser cassado, ele vai começar lá na categoria B de novo, né? Olha o tempo que a pessoa perdeu na vida, ou até mesmo a profissão, né? Qual é o patrão que vai ficar segurando ele ali, ó, sendo que ele perdeu a carteira dele, né? Então pode acontecer isso, beleza? E tem a frequência no curso de reciclagem, ok? O curso de reciclagem ele vem acompanhado da suspensão, ok? Tiver o direito de suspensão, beleza? Condenado judicialmente por delito de trânsito, envolvido em acidente grave, colocar em risco a segurança de trânsito, beleza? Uma dessas opções aqui ele faz o curso de reciclagem, tá? Mas o mais comum aqui, ó, é a suspensão. Eu nunca dei aula para uma pessoa nessas outras aqui embaixo aqui, sempre foi por causa dessa suspensão aqui, tá bom? O condutor que tem atividade remunerada, né, na habilitação, habilitado em qualquer categoria, poderá fazer o curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 30 pontos. Só lembrando, quem tem atividade remunerada na carteira, quantos pontos que ela pode perder, independente se ela cometer infração gravíssima? 40 pontos.
Só que tem muita das vezes a pessoa ela necessita da habilitação para trabalhar. Então vamos supor, a pessoa que chegou lá nos 40 pontos, ela vai ficar lá 6 meses sem dirigir. Então a pessoa pode ser mandada embora por justa causa, né? Aí o que ele faz? Ele não deixa chegar nos 40 pontos, ele faz o curso de reciclagem nesses 30 pontos aqui. Aí o que vai acontecer? Ele apaga o prontuário dele das infrações que ele cometeu, que chegou a essa pontuação aqui. Ele pode fazer isso, beleza? Eu achei meio que justo, né? A pessoa, mas ele não é suspenso não, tá, gente? Ele só faz o curso e apaga o prontuário ali.